O silêncio na sala era tão denso que parecia palpável. Uma cortina escura e pegajosa que abafava até mesmo o som da minha própria respiração. Meus dedos crispavam nervosamente sobre a superfície lisa e fria da tábua Ouija, o verniz antigo e rachado sob a tênue luz de velas tremeluzentes. As letras e números impressos pareciam dançar em minha visão periférica, carregados de uma promessa sinistra e de um medo ancestral. Do outro lado da tábua, as pontas dos dedos de Sarah estavam imóveis, a tensão em seus ombros quase visível na penumbra. Nossos corações batiam em uníssono, um ritmo acelerado e ansioso que ecoava no vazio daquele sótão esquecido. Tínhamos brincado com a Ouija antes, é verdade. Em festas do pijama na adolescência, em noites entediantes de verão, sempre com uma mistura de excitação e ceticismo. Nunca nada de realmente significativo havia acontecido. Apenas movimentos lentos e hesitantes do indicador, mensagens ambíguas que podiam ser facilmente atribuídas à nossa própria sugestão inconsciente. Mas desta vez era diferente. Desta vez a atmosfera estava carregada de uma energia palpável, um pressentimento sombrio que pairava sobre nós como uma sombra ameaçadora. Tínhamos encontrado a tábua Ouija em um antiquário empoeirado, escondida em uma caixa de madeira escura, adornada com entalhes intrincados que pareciam contorcer-se sob o olhar. Havia algo de estranhamente atraente e repulsivo naquele objeto. Uma aura de mistério proibido que nos chamava, nos seduzia com a promessa de desvendar segredos ocultos. Compramos a tábua por impulso, ignorando a pontada de apreensão que senti no momento em que a toquei pela primeira vez. Agora, sentados naquele sótão frio e isolado, a tábua Ouija posicionada entre nós como um portal para o desconhecido, a brincadeira adolescente parecia ter se transformado em algo muito mais sério. A vela à nossa frente lançava sombras alongadas e distorcidas nas paredes empoeiradas, transformando objetos familiares em formas ameaçadoras. O vento gemia lá fora, assobiando através das frestas da janela quebrada, soando como um lamento distante. Decidimos fazer uma última pergunta, uma pergunta que pairava em nossas mentes desde que tínhamos começado a sessão naquela noite. Uma pergunta que nos assombrava com a possibilidade de uma resposta real, uma resposta que poderia mudar para sempre a nossa percepção da realidade. Respirei fundo, tentando controlar o tremor em minha voz. Há alguma presença conosco neste momento? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Nossos olhos estavam fixos no indicador, aquele pequeno pedaço de madeira em forma de coração que parecia conter o poder de revelar verdades ocultas. Os minutos se arrastavam, marcados apenas pelo crepitar da vela e pelo batimento frenético dos nossos corações. Comecei a sentir uma ponta de decepção, a familiar sensação de que, mais uma vez, a Ouija não passaria de um pedaço de madeira inanimado. Mas então aconteceu. Lentamente, quase imperceptivelmente, o indicador começou a se mover. Primeiro, um leve tremor, como se hesitasse em romper o véu entre os mundos. Depois, um movimento mais definido, deslizando suavemente sobre as letras impressas. Nossos olhares se encontraram, carregados de uma mistura de choque e terror. Não estávamos nos movendo, tínhamos certeza disso. A pressão dos nossos dedos era leve, quase inexistente. O indicador parou na letra E. Um calafrio percorreu minha espinha, arrepiando os pelos dos meus braços. Sarah engoliu em seco, seus olhos arregalados fixos na tábua. O indicador se moveu novamente, desta vez para a letra U. Eu, pensei, a palavra ecoando em minha mente como um presságio sombrio. O indicador continuou a se mover, formando letra por letra uma palavra que fez o sangue gelar nas minhas veias. Uma palavra que confirmava os meus piores medos. Uma palavra que abria uma porta para um terror inimaginável. A palavra era... A velha casa vitoriana erguia-se solitária no topo da colina, sua silhueta escura recortada contra o céu crepuscular como um espectro à espreita. As janelas, como olhos vazios e sombrios, pareciam observar a pequena cidade adormecida abaixo, guardando segredos há muito esquecidos. Uma cerca de ferro enferrujada delimitava a propriedade.
seus portões rangendo suavemente ao sabor do vento, como um suspiro fantasmagórico. A grama alta e descuidada balançava em ondas, sussurrando histórias de abandono e decadência. A casa pertencia à minha tia-avó Eleanor, uma mulher reclusa e excêntrica que havia falecido recentemente em circunstâncias misteriosas. Havia rumores na cidade sobre Eleanor, histórias sussurradas em voz baixa sobre rituais estranhos e encontros com o sobrenatural. A casa em si era envolta em uma aura de mistério e apreensão, e a maioria dos moradores locais evitava passar por perto depois do anoitecer. Eu, Alex, nunca fui uma pessoa particularmente supersticiosa. Cresci na cidade grande, acostumado ao barulho constante e à lógica pragmática da vida urbana. Mas quando recebi a notícia da herança inesperada, uma velha casa em uma cidadezinha isolada, senti uma estranha mistura de curiosidade e apreensão. Precisava de um recomeço, um lugar para me afastar da minha vida agitada e lidar com a recente perda dos meus pais. A casa de Eleanor parecia o refúgio perfeito, apesar dos sussurros sinistros que a cercavam. Cheguei à cidade em uma tarde fria de outono. O ar estava carregado do cheiro de folhas em decomposição e daquele aroma terroso e úmido que precede a chuva. A casa de Eleanor era ainda mais imponente e sinistra de perto. A pintura descascava em longas lascas, revelando a madeira envelhecida por baixo. As venezianas estavam fechadas, como se tentassem esconder os segredos que se escondiam no interior. A chave que a imobiliária me entregou parecia fria e pesada em minha mão. Hesitei por um momento diante da porta da frente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha, apesar do casaco grosso que eu vestia. Respirei fundo e girei a chave na fechadura. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escuro e empoeirado. O ar dentro da casa era estagnado e carregado de um cheiro antigo, uma mistura de mofo, madeira velha e algo mais, um odor sutilmente metálico que me causou um leve desconforto. A luz fraca que entrava pelas frestas das venezianas mal iluminava o hall de entrada, revelando móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas silenciosos à espera. Enquanto explorava a casa nos dias seguintes, a sensação de estranheza só aumentava. Havia uma atmosfera opressora em cada cômodo, como se a própria casa estivesse viva e observando meus movimentos. Encontrei objetos peculiares espalhados por toda parte, livros antigos com títulos misteriosos, ervas secas penduradas em feixes sobre as portas e uma coleção de bonecas de porcelana com olhos que pareciam seguir meus passos. No sótão, escondida em um baú de madeira no fundo de um canto escuro, encontrei a tábua Ouija. Ela estava envolta em um tecido preto aveludado, como se alguém quisesse escondê-la ou protegê-la. A tábua em si era feita de madeira escura, com as letras e números gravados em um estilo gótico. O indicador, em formato de coração, parecia ter sido usado inúmeras vezes, sua superfície lisa e desgastada. Senti um arrepio percorrer meu corpo ao tocar a tábua. Havia algo de inegavelmente sinistro naquele objeto, uma sensação de poder latente, como se ele contivesse uma energia adormecida, esperando para ser despertada. Apesar da minha crescente apreensão, uma curiosidade irresistível começou a crescer dentro de mim. Queria saber mais sobre a história da minha tia-avó, sobre os rumores que circulavam pela cidade e sobre o significado daquela tábua Ouija. Naquela noite, chamei Sara, uma velha amiga da cidade grande, que veio me visitar para me fazer companhia. Sara sempre foi mais aberta a coisas inexplicáveis do que eu e sabia do meu fascínio pela casa de Eleanor. Decidimos, por impulso e talvez por um pouco de imprudência, tentar usar a tábua Ouija. A princípio era apenas uma brincadeira, uma forma de passar o tempo em uma noite fria e solitária, mas o que aconteceu naquela noite no sótão mudaria para sempre a forma como eu via o mundo. A palavra que o indicador formou, lenta e inequivocamente, foi... A palavra seu pairou no ar denso do sótão, carregada de uma ameaça fria e pessoal. Nossos corações aceleraram, batendo como tambores frenéticos em nossos peitos. Olhamos uma para a outra, os rostos pálidos à luz vacilante da vela. A brincadeira adolescente
havia se dissipado completamente, substituída por uma sensação crescente de terror genuíno. Não havia mais espaço para o ceticismo. Algo estava ali conosco, algo que sabia de nós. Engoli em seco, a garganta seca e apertada. Quem? Quem está aí? Consegui murmurar, a voz tremendo levemente. Nossos dedos permaneciam leves sobre o indicador, tensos e expectantes. O silêncio voltou a pairar, ainda mais opressor do que antes. Parecia que a própria casa prendia a respiração, aguardando a próxima manifestação. Então o indicador se moveu novamente. Desta vez, o movimento foi mais rápido, mais decidido. Deslizou pelas letras, formando outra palavra que nos fez sentir um calafrio ainda mais intenso. Fim. Seu fim? Pensei, a frase ecoando em minha mente como um prenúncio sombrio. Um medo frio e visceral se apoderou de mim. Olhei ao redor do sótão empoeirado, cada sombra parecendo agora abrigar uma presença sinistra. A atmosfera havia se tornado palpavelmente mais fria, e senti um arrepio percorrer minha espinha, apesar do suéter grosso que eu vestia. Sara estava paralisada, os olhos arregalados fixos na tábua, o rosto lívido. Acho que devemos parar, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Concordei imediatamente, meu próprio medo refletido no seu. Lentamente, retiramos os dedos do indicador, como se temêssemos perturbar algo perigoso. No momento em que nossos dedos se afastaram da tábua, a vela à nossa frente vacilou violentamente, sua chama quase se apagando antes de se reerguer, lançando sombras ainda mais distorcidas nas paredes. Um vento frio percorreu o sótão, levantando a poeira em redemoinhos fantasmagóricos. Ouvimos um ranger agudo vindo do canto escuro, como se algo pesado tivesse se movido. O terror nos paralisou por um instante. Nossos olhos percorreram o sótão freneticamente, tentando identificar a origem do som, mas a escuridão nos impedia de ver claramente. A sensação de que não estávamos sozinhas se intensificou, tornando-se quase insuportável. Sem dizer uma palavra, nos levantamos bruscamente, derrubando a cadeira em que Sara estava sentada. Saímos do sótão o mais rápido que pudemos, tropeçando nas escadas escuras, em nossa pressa de escapar daquela atmosfera opressora. Descemos correndo para a sala de estar, acendendo todas as luzes que encontramos pelo caminho. A luz brilhante e familiar parecia dissipar um pouco do medo, mas a sensação de que algo havia sido despertado permanecia conosco, como uma sombra persistente. Tentamos racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse apenas a nossa imaginação, sugestionada pela atmosfera da casa e pelas histórias sobre a tia-avó Eleanor. Talvez tivéssemos movido o indicador inconscientemente, mas no fundo, sabíamos que o que tínhamos vivenciado era real, algo inexplicável e profundamente perturbador. Nos dias que se seguiram, a casa pareceu mudar. Os ruídos estranhos se tornaram mais frequentes e mais audíveis. Passos lentos e arrastados podiam ser ouvidos no andar de cima durante a noite, mesmo quando sabíamos que estávamos sozinhas. Portas se abriam e fechavam sozinhas com um baque surdo que nos fazia sobressaltar. Objetos mudavam de lugar, aparecendo em locais onde não os tínhamos deixado. Eu comecei a ter pesadelos vívidos e aterrorizantes, nos quais uma figura sombria e indistinta me perseguia pelos corredores escuros da casa, sussurrando meu nome em um tom frio e ameaçador. Acordava no meio da noite, banhada em suor frio, com a sensação de que havia alguém me observando no escuro. Sara também estava visivelmente abalada. Ela mal dormia e estava constantemente nervosa, sobressaltando-se a cada pequeno ruído. Ela insistia em não ficar sozinha na casa, e passávamos a maior parte do tempo juntas, tentando nos confortar e encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Decidi pesquisar sobre a história da tia-avó Eleanor. Fui à biblioteca local e vasculhei os arquivos antigos do jornal da cidade. Descobri que Eleanor era uma figura isolada e excêntrica, com uma reputação de se envolver em práticas ocultas. Havia relatos de estranhos rituais realizados na casa e de vizinhos que afirmavam ter visto luzes estranhas e ouvido cânticos misteriosos vindos da propriedade durante a noite. Encontrei um artigo particularmente perturbador sobre o desaparecimento de uma jovem
que havia visitado Eleanor muitos anos atrás. O caso nunca foi resolvido, e alguns moradores locais sussurravam que Eleanor poderia ter algo a ver com isso. Quanto mais eu aprendia sobre minha tia-avó, mais a sensação de que tínhamos despertado algo sinistro com a tábua Ouija se intensificava. Uma noite, enquanto estávamos na sala de estar, ouvimos um barulho alto vindo do sótão. Era um som de algo pesado caindo, seguido por um silêncio sepulcral. O medo nos paralisou por um instante, mas a curiosidade mórbida acabou vencendo. Sabíamos que tínhamos que confrontar o que estava acontecendo. Pegamos uma lanterna e subimos as escadas lentamente, cada passo ecoando no silêncio da casa. O ar ficava mais frio a cada degrau, e a sensação de uma presença invisível se tornava mais forte. Chegamos à porta do sótão e hesitamos por um momento, o medo nos apertando a garganta. Respirei fundo e abri a porta. A luz da lanterna revelou o sótão empoeirado, agora ainda mais desordenado do que antes. A cadeira que Sarah havia derrubado ainda estava no chão, mas não havia nada mais ali. Apenas sombras dançando nas paredes e a sensação opressora de que estávamos sendo observadas. De repente, a lanterna começou a piscar erraticamente, a luz enfraquecendo e voltando em intervalos irregulares. E então, ouvimos novamente um sussurro baixo e arrastado, vindo de um canto escuro do sótão. Um sussurro que chamava meu nome. O sussurro gelado que chamou meu nome pareceu vibrar no ar, carregado de uma intenção sinistra e inegável. A luz da lanterna oscilava cada vez mais, projetando sombras grotescas que se contorciam nas paredes empoeiradas do sótão como demônios famintos. Meu coração martelava no peito, um ritmo frenético que ecoava no silêncio opressor. Sarah agarrou meu braço com força, os dedos cravados em minha pele, os olhos arregalados e fixos no canto escuro de onde o sussurro havia emanado. Lentamente, hesitante, apontei a luz trêmula da lanterna para a escuridão. A poeira dançava no feixe de luz, criando a ilusão de formas fantasmagóricas flutuando no ar. Por um instante, não vi nada além da desordem familiar do sótão. Caixas antigas, móveis cobertos por lençóis brancos, teias de aranha penduradas como cortinas macabras. Mas então, meus olhos focaram em algo diferente. No canto mais escuro, quase escondido nas sombras, havia uma figura. A princípio, era apenas uma silhueta indistinta. Mas à medida que a luz da lanterna tremia sobre ela, os detalhes começaram a se tornar horrivelmente claros. Era uma figura humana, ou pelo menos algo que se assemelhava a um ser humano. Estava sentada no chão, as costas curvadas, a cabeça baixa de forma antinatural. Seus cabelos longos e escuros caíam sobre o rosto, ocultando suas feições. Vestia um vestido branco esfarrapado, manchado e sujo que parecia brilhar fracamente na penumbra. Um calafrio percorreu minha espinha, mais intenso do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes. Havia algo profundamente perturbador naquela figura, uma aura de sofrimento e maldade que emanava dela como uma onda de frio cortante. Quem é você? Consegui perguntar, a voz apenas um sussurro rouco. A figura permaneceu imóvel, em silêncio, como se não tivesse me ouvido. Apenas a respiração pesada e irregular de Sarah ao meu lado quebrava o silêncio sepulcral do sótão. De repente, a figura levantou lentamente a cabeça. Os cabelos escorregaram para trás, revelando um rosto pálido e cadavérico. Os olhos estavam arregalados e vazios, sem pupilas discerníveis, como buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao seu redor. Uma expressão de sofrimento indescritível estava estampada em suas feições, uma dor antiga e profunda que parecia transcender a própria morte. Um grito silencioso se formou em minha garganta. Senti meu corpo inteiro tremer incontrolavelmente. A figura abriu a boca lentamente, e um som gutural e horripilante escapou de sua garganta. Não eram palavras, mas sim um lamento de agonia pura, um som que parecia arranhar a própria alma. No mesmo instante, a luz da lanterna se apagou completamente, mergulhando o sótão na escuridão total. O terror me invadiu como uma onda avassaladora. Senti o pânico tomar conta de mim, paralisando meus movimentos. O lamento horripilante
Continuou a ecoar no escuro, cada vez mais alto, mais lancinante. Senti um toque frio e esquelético em meu braço, dedos finos e gelados apertando minha pele com uma força surpreendente. Gritei, um som primal de puro terror que rasgou o silêncio da noite. Tentei me afastar, mas a figura me puxou com uma força sobrenatural. Senti seu hálito frio e fétido em meu rosto, e o lamento se intensificou, soando agora diretamente em meu ouvido, como se a própria morte estivesse sussurrando seus segredos mais sombrios. Em meio ao terror cego e à agonia do lamento, uma imagem surgiu em minha mente. A tábua Ouija, a palavra seu fim. Compreendi naquele momento, com uma clareza aterradora, o que tínhamos invocado. Não era um espírito qualquer. Era algo maligno, algo que havia sido aprisionado naquela casa por anos, esperando uma oportunidade para se libertar. E nós, com nossa curiosidade imprudente, tínhamos aberto a porta para sua escuridão. Senti unhas afiadas cravarem em meu braço, a dor lancinante me fazendo gemer. A figura se aproximou ainda mais e pude sentir sua respiração gélida em meu rosto. O lamento cessou abruptamente, substituído por um sussurro rouco e frio, ainda mais aterrorizante do que o grito anterior. Você me libertou, sussurrou a figura, a voz carregada de uma maldade antiga e insaciável. Naquele instante, a porta do sótão se abriu com um estrondo e uma luz forte invadiu o cômodo. Era Sara, segurando o celular com a lanterna ligada, o rosto pálido e aterrorizado, mas determinado. A figura hesitou por um momento, como se fosse sensível à luz. Sua garra afrouxou meu braço e ela se virou lentamente para encarar Sara. Os olhos vazios e negros se fixaram nela, e um novo lamento, ainda mais desesperador e furioso, escapou de sua garganta. Sara gritou, mas não hesitou. Ela avançou em direção à figura, a luz do celular tremendo em sua mão. A figura recuou, soltando um chiado agudo e animalesco. Ela parecia atormentada pela luz, como se estivesse sendo queimada por ela. Aproveitei a distração e me arrastei para trás, tentando me afastar da criatura. Sara continuou avançando, mantendo a luz focada na figura, que se contorcia e gemia, tentando se esconder nas sombras. Finalmente, a figura cambaleou para trás, tropeçou em algo no chão e caiu, desaparecendo na escuridão do canto mais profundo do sótão. O lamento cessou, substituído por um silêncio pesado e opressor. A luz do celular de Sara tremia enquanto ela iluminava o sótão, procurando pela criatura. Não havia mais nada ali, apenas a desordem familiar e a sensação persistente de terror. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento da figura foi quase tão aterrorizante quanto seus lamentos. Apenas a respiração ofegante de Sara e a minha própria quebravam a quietude opressora do sótão. A luz trêmula do celular dela dançava pelas paredes, revelando a desordem familiar, mas agora cada objeto parecia carregar uma nova aura sinistra. Ficamos paralisadas por um momento, processando o que acabara de acontecer. A realidade do encontro com algo sobrenatural nos atingiu com força total, deixando-nos em estado de choque. O medo, antes uma sensação abstrata, agora era uma presença física, um nó frio e doloroso em nossos estômagos. Lentamente, Sara se aproximou de mim, a mão ainda tremendo enquanto me ajudava a levantar. Senti as marcas das unhas da criatura em meu braço, cortes superficiais, mas que ardiam como se tivessem sido feitos com ferro em brasa. Você está bem?" Sara perguntou, a voz embargada pela emoção. Assenti com a cabeça, embora minhas pernas ainda estivessem bambas. "Acho que sim, mas o que era aquilo?" Sara balançou a cabeça, os olhos ainda arregalados de terror. "Eu não sei, eu nunca vi nada parecido." Descemos do sótão o mais rápido que pudemos, sem ousar olhar para trás. A cada rangido do assoalho, a cada sombra que se movia, sentíamos um novo calafrio percorrer nossas espinhas. Chegamos à sala de estar e acendemos todas as luzes novamente, buscando desesperadamente a familiaridade e a segurança da claridade. Passamos o resto da noite em claro, sentadas juntas no sofá, tentando assimilar o que havia acontecido. Falamos em sussurros,
com medo de que a criatura pudesse nos ouvir, mesmo estando agora aparentemente ausente. Tentamos encontrar uma explicação lógica para o que tínhamos visto, mas todas as nossas tentativas falharam. O que encontramos no sótão não era deste mundo. Na manhã seguinte, decidimos que não podíamos mais ficar naquela casa. Arrumamos nossas malas apressadamente, com a sensação constante de estarmos sendo observadas. Cada ruído, cada sombra, nos fazia sobressaltar. A atmosfera da casa havia se tornado insuportável, carregada de uma energia sombria e ameaçadora. Antes de partirmos, senti uma necessidade inexplicável de voltar ao sótão. Sarah tentou me dissuadir, mas eu insisti. Precisava ver se havia alguma evidência do que tínhamos vivenciado, alguma explicação para o horror que nos havia confrontado. Subi as escadas lentamente, o coração ainda acelerado pela lembrança da noite anterior. A porta do sótão estava entreaberta, como a deixamos. Hesitei por um momento antes de empurrá-la e entrar. O sótão estava como o deixamos, empoeirado e desordenado. A luz fraca que entrava pela janela quebrada iluminava o ambiente de forma sinistra. Procurei pelo canto escuro onde a figura havia desaparecido, mas não havia nada ali, apenas a poeira e as sombras. Então, meus olhos pousaram em algo no chão, perto de onde a criatura havia caído. Era um pequeno objeto escuro, quase escondido sob uma pilha de livros antigos. Me aproximei e me abaixei para pegá-lo. Era um pedaço de madeira, pequeno e desgastado, com um formato familiar. Examinei-o mais de perto e percebi, com um choque gelado, que era o indicador da tábua Ouija. Mas não era o mesmo indicador que tínhamos usado na noite anterior. Este era mais antigo, a madeira mais escura e rachada, e o formato de coração era ligeiramente diferente. Havia uma pequena inscrição entalhada na superfície, quase apagada pelo tempo. Limpei a poeira com o dedo e consegui distinguir uma única palavra: Eleanor. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquele indicador não era o que veio com a tábua que compramos no antiquário. Era mais antigo, e a inscrição sugeria uma conexão direta com minha tia-avó. Seria possível que a tábua que encontramos não fosse a original, mas sim uma imitação, e que o verdadeiro portal, o objeto que realmente havia invocado aquela presença maligna, fosse aquele indicador antigo. Desci as escadas correndo, mostrando o indicador para Sarah. Ela olhou para o objeto com horror, compreendendo a implicação da minha descoberta. Você acha que a tia-avó Eleanor usava isso? Ela perguntou, a voz um sussurro. Eu não sei, respondi, a mente girando com as possibilidades. Mas acho que invocamos algo que estava ligado a ela, algo que talvez ela tentasse manter aprisionado. Saímos da casa naquela manhã, levando apenas nossas malas e o indicador antigo. Deixamos a tábua Ouija para trás no sótão empoeirado, selando a porta com a esperança de que a criatura permanecesse lá dentro. Nunca mais voltamos à casa de Eleanor. A vendemos para um comprador desavisado, sem mencionar os eventos aterrorizantes que havíamos vivenciado. Mas a lembrança daquela noite no sótão, o lamento horripilante e os olhos vazios da figura sombria ficaram para sempre gravados em nossas mentes. Às vezes à noite, quando o silêncio se torna muito intenso, ainda ouço um sussurro distante chamando meu nome, e sei, com uma certeza aterradora, que o que invoquei com a tábua Ouija ainda está por aí, em algum lugar na escuridão, esperando. E assim, mergulhamos nas profundezas do inexplicável, desvendando os terrores que espreitavam nas sombras da velha casa e aterrissando no âmago da experiência aterradora com a tábua Ouija. A linha tênue entre a curiosidade e o medo se esvaiu naquela noite fatídica, revelando um portal para um reino sombrio que jamais deveríamos ter ousado abrir. A presença que invocamos, ligada ao passado misterioso da tia-avó Eleanor, nos confrontou com um terror visceral, uma experiência que transcendeu a mera brincadeira e nos marcou para sempre. Aquele indicador antigo, com o nome Eleanor gravado, permanece como um lembrete constante da fragilidade do véu que separa o nosso mundo do desconhecido. Ele nos assombra com a pergunta persistente sobre a natureza do que realmente encontramos naquele sótão empoeirado e sobre as consequências de despertar forças
que talvez devessem permanecer adormecidas. Será que a criatura ainda reside naquela casa, aprisionada mais uma vez? Ou será que ela encontrou uma maneira de se libertar completamente, vagando em busca de novas vítimas? As respostas para essas perguntas permanecem envoltas em mistério, ecoando no silêncio da noite como sussurros gelados. A verdade, por mais perturbadora que seja, é que nem sempre estamos no controle das forças que despertamos e que a curiosidade, por vezes, pode nos levar a trilhas sombrias e a confrontos com o impensável. A experiência com a tábua Ouija nos ensinou uma lição aterradora sobre os perigos de brincar com o desconhecido e sobre a importância de respeitar os limites que separam o nosso mundo daqueles que residem nas sombras. Se você gostou dessa história e sentiu um arrepio percorrer a sua espinha, não deixe de conferir no canal outras narrativas sombrias e envolventes como esta. Mergulhe em um universo de terrores noturnos, mistérios inexplicáveis e lendas urbanas que vão te deixar sem dormir. Sua jornada pelo lado obscuro da realidade está apenas começando. E agora, queremos saber a sua opinião. Comente abaixo o que você achou da história de hoje. Você já teve alguma experiência inexplicável? Acredita em invocações através da tábua Ouija? Compartilhe seus pensamentos e suas próprias histórias de terror nos comentários. A sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo assustador para o canal. Não se esqueça de deixar o seu like se essa história te deixou com os nervos à flor da pele e de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que uma nova história sombria surgir na escuridão do nosso canal. Prepare-se para noites insones e mergulhe de cabeça no terror.